Olá, seja bem-vindo ao curso online do Hacker Configuration Manager. Essa é a nossa videoaula número 2. Eu sou Adriano Rodrigues, serei seu instrutor ao longo deste curso. Aqui estão os nossos principais canais de comunicação para maiores informações e esclarecimentos a respeito dos nossos produtos. Fique aí à vontade para nos contactar. Vamos fazer uma revisão aqui da nossa videoaula anterior. Okay? Na nossa videoaula anterior nós vimos aí a instalação do ACM, nós vimos também como é feito o licenciamento do produto e como é feita a atualização, né? Eu demonstrei como é que a gente faz isso aqui, né? Instalamos o ACM numa máquina Linux, no Ubuntu 12.04, 32 bits. Fiz a aplicação da licença e posteriormente a atualização, tudo aí via interface gráfica Hacker Control Center. Vamos ver quais são os assuntos abordados aqui nessa nossa videoaula número 2. Nós vamos tratar das configurações do produto e vamos começar a entender e vamos começar a aplicar aqui o gerenciamento dos firewalls, né? Que nós vamos aprender nessa videoaula, vamos aprender a gerenciar os firewalls. Ok? Então vamos lá. Ok, vamos ver então as configurações do Hacker Configuration Manager. Primeiramente vou conectar aqui no produto. E agora eu vou aqui no item Configurações. E aqui ele tem três opções: atualização automática, ele tem gerenciamento de usuários e tem parâmetros. O último item da nossa videoaula anterior foi a questão da atualização do produto. Aqui eu tenho uma atualização automática, onde eu posso marcar aqui para ele fazer a atualização automática. Ele vai buscar as atualizações para o próprio servidor, para o próprio produto, o ACM, né? E eu posso colocar um período, ele pode ser diário, semanal ou mensal. E eu coloco, se for diário, eu coloco uma hora para ele fazer isso. Se for semanal, eu coloco o dia e a hora. E mensal também, um dia do mês e a hora que eu quero que faça. Eu vou deixar essa opção desabilitada. Não vou mexer nisso aqui. Ok? Eu tenho um gerenciamento de usuários. O gerenciamento de usuários são os usuários que podem fazer a administração do produto. Então, eu tenho usuários internos e eu tenho os usuários que são autenticados via agentes externos ou com um certificado digital. Então, os usuários internos, aqui nós temos o admin, eu posso colocar dentro da base interna do produto outros usuários, e aqui eu tenho a questão das configurações, as permissões de configuração. Então, eu tenho um nível a mais, que é o nível de permissão do Configuration Manager, né? Pode configurar o Configuration Manager, configurar o log e administrar usuários, e aqui eu tenho as permissões do Firewall, que continua igual como estava antes dentro do Firewall, ok? Então, aqui dentro, para cada usuário que eu criar internamente, eu posso associá-los com permissões distintas, certo? Então aqui eu posso segmentar aqui os meus níveis de administração dos meus firewalls e do Configuration Manager. Via X509 é o mesmo padrão que segue aqui na autenticação do firewall. Se eu habilitar isso aqui, eu vou ter que colocar qual é o common name do servidor, eu tenho que colocar a autoridade certificadora, criar os pseudos grupos. Aqui eu tenho os agentes externos, eu posso colocar aqui para um usuário, por exemplo, um usuário do meu domínio. Em vez de eu criar um usuário com uma senha diferente aqui, colocar um usuário na base local, eu posso usar o mesmo usuário e senha do meu domínio para poder associar isso aqui. Como é que eu faço isso? Eu tenho que habilitar essa autenticação aqui, ok? Na verdade, antes de habilitar essa autenticação aqui, eu tenho que vir dentro da minha entidade. O Configuration Manager ele tem somente duas abas aqui de entidades. Eu tenho entidades genéricas e tenho entidades aba grupos. Se eu clicar aqui nas genéricas, ele vai abrir aqui as opções de agentes externos. Nós temos todas as opções que temos dentro dos firewalls. Nós temos conjuntos, entidades relativas PV6, entidades de listas, né, relativas às listas. Eu temos máquinas, os outros que são os acumuladores, os canais e as cotas, redes e serviços, né? Esses aqui essas são entidades genéricas, ok? Então, entidade exclusiva aqui do Configuration Manager, o autenticador, por exemplo. Então, eu vou criar aqui um autenticador, eu vou clicar com o botão direito agora, nova entidade tipo autenticador, vou colocar um nome aqui, lembrando que lá dentro do autenticador, lá dentro do controlador de domínio, eu já apontei o meu agente de autenticação para o IP aqui do Configuration Manager, ok? 33.177, aqui é o IP do meu controlador de domínio. Vou colocar a senha que eu configurei dentro do controlador de domínio. Ok. Então, a entidade já está criada aqui. Então, agora eu vou habilitar isso aqui. Vou vir aqui para fazer uma busca nos autenticadores. Vou fazer a busca aqui. Olha aí, a entidade que eu acabei de criar, ela já vem para cá. O IP está aí. Então, vou adicionar aqui e vou aplicar. Então, agora já estou aqui, posso vir criar uma regra aqui, botão direito, inserir, posso criar uma regra aqui com o autenticador.
Venho aqui com o botão direito aqui, eu tenho os usuários e grupos do domínio. Aqui estão os meus usuários do domínio. Ou posso usar também grupos do domínio, ok? Para poder fazer a autenticação. E aqui eu coloco as permissões. Então, para esse usuário aqui, vamos dizer que ele tenha todas as permissões. Aí está. Então agora eu posso fazer a autenticação com este usuário, tá? No nosso caso a gente não vai utilizar isso aqui. Então, um fator interessante dentro do ACM é que toda e qualquer configuração que você faça, além de você aplicar, tudo que você faz aqui, como você está gerenciando vários equipamentos, o intuito dele é você gerenciar vários firewalls, você vai precisar ter níveis, né? Você vai ter que ter uma baseline aqui do que você fez, quais foram as ações que você praticou dentro do produto, para que você, no futuro próximo, você possa identificar o que você fez de errado, caso você faça alguma coisa de errado, e você tenha uma forma de voltar apenas na ação anterior, né? E retirar essa ação. Como que você faz isso? Aqui você tem esse botão aqui em cima, esse botão aqui que ele faz... Ele aplica as mudanças. Então, na hora que eu fiz essa configuração toda aqui, eu venho aqui e clico aqui dentro. E ele, antes de efetuar as mudanças, ele pede para você colocar uma razão, né? E você vai dizer aqui qual a razão para efetuar a mudança. Então, eu vou dizer aqui que eu fiz a criação do AD, por exemplo, da entidade, né? Criação do AD. E dou um OK. Pronto. Já está registrada essa minha ação. Isso é muito importante para que você consiga rastrear as suas ações aí, você consiga até fazer um rollback das ações que você julga que não foi muito produtiva para o seu ambiente. Correto? Então, essa aqui é a aba de gerenciamento de usuários. E nós temos aqui a aba de parâmetros. Nessa linha de parâmetros globais, eu defino quais são os IPs que podem conectar aqui no Configuration Manager através da porta 1020. Eu posso alterar essa porta, tá? Essa porta é a padrão da Control Center. E aqui está 000 definindo que pode ser qualquer IP. Então, qualquer IP de qualquer local pode conectar aqui no Configuration Manager. Esse é a configuração padrão. Ok? Caso eu queira restringir, eu posso clicar com o botão direito aqui e colocar um IP. Por exemplo, se eu quiser colocar o IP somente da minha máquina aqui, somente a minha máquina pode fazer solicitação na porta 1020 aqui no Configuration Manager, ok? Aqui embaixo eu tenho o tempo limite da sessão. Caso eu fique mais que 120 segundos na sessão de forma ociosa, ele vai derrubar a minha conexão. Aqui eu tenho o tempo de autenticação para, né, os usuários fazer a autenticação e o tempo de negociação desta autenticação. Então eu posso definir esses tempos aqui, é bem customizável. Aqui dentro eu tenho um controle de acesso. Então, nos parâmetros globais, eu defino quais são os IPs que podem chegar no Configuration Manager. E aqui no controle de acesso, eu posso permitir as entidades listadas ou posso proibir. Ok? Então, eu posso deixar lá aberto, mas eu também posso fazer um controle aqui mais específico. Eu posso colocar algumas entidades. Ok? Lá na primeira, nos parâmetros globais, aqui, ó, vou até voltar. Eu consigo colocar um IP, eu posso colocar mais linhas, ok? Posso colocar outras linhas aqui. Deixa eu remover esse daqui. Deixar no padrão. E aqui eu tenho a opção de limitar isso aqui. Então eu posso deixar tudo, mas eu vou negar algumas entidades. Alguns IPs eu não vou permitir que sejam listados aqui. Essas entidades, para eu colocar aqui, ó, eu tenho que configurar essas entidades. Essas entidades são entidades aqui do ACM aqui. Então eu venho aqui, por exemplo, entidade tipo máquinas. Então eu vou criar a entidade tipo máquinas aqui. Vamos colocar assim, por exemplo, 10.8.32.155. Vou deixar automático. Então, essa entidade está proibida de conectar aqui este IP, né? Está proibido de conectar aqui, de administrar o ACM. E eu ainda tenho aqui a opção de pooling. Na opção de pooling, eu vou marcar aqui o pooling, eu vou dizer o intervalo e a quantidade de firewalls que o ACM vai lá e vai buscar as informações, ok? Então, ele vai sincronizar essas informações de quanto em quanto tempo. Então, vou deixar aqui desabilitado, marcado aqui. Então, isso aqui é nossos itens de configuração do ACM. Vamos agora então entender como que o produto faz o gerenciamento dos firewalls, ok? Então vamos aqui nos objetos gerenciáveis, eu já estou conectado aqui no Control Center, vamos aqui nos objetos gerenciáveis e aqui eu tenho atualização dos objetos, status e firewalls. Antes de começarmos aqui com a configuração, tem uma informação muito importante
para passar para você, que é o seguinte: o Configuration Manager é um centralizador, né, das configurações dos seus firewalls, ok? Então aqui ele gerencia firewall 6.7 e firewall na versão 6.5. O plugin aqui está desabilitado porque eu não tenho o plugin na Control Center do 6.5, ok? Mas o Configuration Manager você consegue gerenciar tranquilamente os firewalls na versão 6.7 e na versão 6.5. Um outro ponto muito importante aqui é que cada vez que você acessa um firewall pelo Configuration Manager, ele guarda uma cópia da configuração deste firewall, ele registra essa configuração e armazena essa configuração. À medida que você começa a gerenciar o firewall pelo Configuration Manager, ele vai gravando arquivos de configuração, ok? E à medida que você vai acessando o Configuration Manager, ele vai comparando o nível de configuração do firewall com essa cópia, com esse arquivo de configuração que ele tem armazenado para cada firewall. Digamos que em um determinado momento, um usuário, um administrador local de um firewall, né, de uma filial, por exemplo, acessou o firewall diretamente através de sua Control Center, ele é administrador do firewall e ele fez uma alteração nas regras. Ele foi lá e criou uma regra de filtragem nova dentro do seu firewall, ok? A regra é válida, a regra está mantida. Você que é o administrador do Configuration Manager, você não está conectado, então você não está ciente do que aconteceu. Da próxima vez que você rodar, que você executar o Configuration Manager vai conectar no firewall referido, ele vai verificar que a configuração atual é diferente da configuração que está gravada. E aí ele vai aplicar a configuração que está gravada em seu arquivo, né, que ele fez a última conexão. Ok? Então ele vai apagar a configuração que o seu administrador local do firewall executou. Tenha isso em mente. Sempre que você executar o Configuration Manager, ele vai aplicar as configurações que estão dentro do servidor. Ok? Vamos aqui então. Para que eu consiga administrar um firewall pelo Configuration Manager, eu tenho que acessar a este firewall e informá-lo. Ele permite, né? Eu tenho que dizer, firewall, você permite a configuração pelo Configuration Manager. Como isso é feito? Então aqui eu tenho um firewall, o FWLab1, um firewall 6.7. Vou conectar nesse firewall. Conectei nesse firewall aqui. Eu venho aqui neste firewall, eu venho em configuração do sistema. E eu tenho aqui parâmetros, usuários administradores. E aqui eu tenho um item aqui, olha só, permitir conexão do Configuration Manager. Então eu vou colocar aqui e vou criar uma senha, ok? Essa senha eu vou ter que repetir lá no Configuration Manager. Então vou aplicar aqui, já está valendo, ok? Então este firewall já estou permitindo a conexão deste firewall com o Configuration Manager. Então vamos aqui no firewall agora, firewall 6.7. Ok? Vou clicar com o botão direito aqui, um novo dispositivo remoto. E aí eu vou colocar aqui, ó, FWLab1. E aí eu vou colocar o IP dessa máquina. O IP dessa máquina, da minha rede, é o... E aí ele pede para eu colocar a senha. A senha eu acabei de configurar lá dentro do firewall. Ok? Coloco a senha. Dou um OK aqui. Então ele já fala o seguinte, ó, o Configuration Manager já conseguiu falar, né, com o firewall e ele pede para se desconectar. Então vou fechar aqui, vou desconectar do firewall. Meu dispositivo remoto aqui já está configurado, agora eu vou conectar. Então dou um duplo clique, já estou conectado aqui via Configuration Manager, ok? Então eu posso dar uma olhada agora aqui, vamos ver se está tudo ok com esse firewall. Eu venho aqui em status. Aqui eu tenho, nessa tabela de status, aqui eu tenho o nome do meu firewall, a data da última atualização, tá? O status está ok, ele está conectado, não foi feita nenhuma operação. Versão 6.7 ele identificou uma configuração de cluster HA. Com isso aqui ficou demonstrado como inserir um objeto gerenciável aqui, como iniciarmos a configuração. O que eu vou fazer agora? Eu vou colocar um segundo firewall. Vou colocar o segundo firewall aqui para poder ser gerenciado. Então aqui, olha só, eu já atualizei, coloquei os firewalls aqui, coloquei nos pré-requisitos básicos aqui para a administração do Configuration Manager, que é o firewall estar licenciado e com o patch 2 instalado.
Ok? Então os 3 Firos aqui, os outros dois, Lab 2 e Lab 3, estão nessas mesmas condições. Já também inseri eles aqui dentro do Configuration Manager. Então já estão aqui. Vamos ver se eu consigo conectar. Não consigo conectar ainda no Lab 2. Vamos ver se consigo no Lab 3. Também não consigo conectar ainda. Então vamos entender agora por que isso está acontecendo. Existe um campo aqui, existe um item chamado Status, onde eu verifico aqui como está, né, a situação aqui dos meus files, né, dos meus objetos gerenciáveis. Então eu tenho aqui o nome do file, a data da última modificação, qual é o status, isso aqui é muito importante, qual é o estado da conexão, né, a operação atual, qual é a versão e se tem cluster, ok? O primeiro item a ser verificado dentro dessa tela é o status. Então, a coluna de status aqui, ele tem 5 níveis. Então, eu tenho, aqui você tem 2, aqui eu tenho o não carregado e o ok. Eu ainda tenho o sujo, eu tenho o desatualizado e o fora de sincronia. O que significa cada um deles? Não carregado é quando o Configuration Manager ainda não conseguiu ler a configuração completa do Fire. Então, aqui nesse caso, ele não conseguiu ler o Lab 2 e o Lab 3. No Lab 1, ele já está completamente sincronizado com o Fire. O Configuration Manager completamente sincronizado com o Fire, conectado. Ele não fez nenhuma operação. A versão do Fire detectou que tem cluster. Então, aqui é o status que tem que ficar sempre. Okay? Eu tenho um status desatualizado. Ocorre quando apenas uma parte da configuração foi aplicada no Fire. Ainda existem pendências. Então, eu fiz algumas configurações do Configuration Manager. Ele fica desatualizado porque ele não carregou ainda tudo lá no Fire. Então, desatualizado. Eu tenho um sujo. Sujo é quando eu fiz configurações no Configuration Manager e elas precisam ser aplicadas. Eu ainda não comecei nem a aplicar. Então, sujo tem configuração no Configuration Manager. O Fire não está com essas configurações aplicadas. Desatualizado, ele está com parte delas aplicadas e ainda não foi completamente atualizado. Okay? E ele tem o fora de sincronia, que é quando o Fire foi modificado fora do contexto do Configuration Manager. Então, quando detecta essa situação, o Configuration Manager conecta no Fire e sobrescreve toda a configuração que foi feita no Fire diretamente. Okay? Então, ele pega a última configuração que está dentro dos arquivos dele e carrega dentro do Fire para ele voltar para o status OK. Tudo bem? Depois aqui nós temos o status da conexão. Você só define se está conectado, conectando ou não conectado. Então, a gente agora vai avaliar essa situação aqui. Como eu posso fazer aqui? Eu só venho aqui com o botão direito, aqui eu já fiz essa ação, né? Com o botão direito aqui em cima e continuar a operação e ele vai vir aqui conectando, né? Eu já executei aqui no Lab 3, o Lab 3 já está conectado. Vamos aguardar aqui a conexão do Lab 2. Opa, ele já deu, o Configuration Manager já informou para o administrador aqui do Lab 2 que ele precisa desconectar. Então vamos aqui no Fire, vamos desconectar. Novamente uma ação aqui de continuar a operação. Está conectando. Vamos aguardar aqui um momento para ele conectar. Pronto, está conectado. Então aqui está uma situação onde os status dos 3 Fires que eu estou gerenciando pelo Configuration Manager está com status OK. Vamos passar agora para uma outra etapa, que é a questão da atualização dos objetos. Então eu clico aqui em atualizações dos objetos e agora eu venho aqui nesse escudo aqui, que ele informa aqui vai abrir uma janela para eu poder fazer a instalação dos hotfix. Então aqui estou com o patch 2 de Fire, né, do hotfix 3, hotfix 1, 2, 3, 4 e 5. Então vou carregar esses hotfix aqui. Então aqui, vou colocar agora também o 2. Vou colocar todos aqui, já volto já com ele já preparado. Então aqui já estão carregados os hotfix para dentro do Configuration Manager. Ok? Agora eu vou voltar lá nos Files, vou aqui nos status dos Files, e aqui dentro, por exemplo, do FW Lab 2, eu venho aqui, né, você vê na parte de baixo aqui as informações do cluster, aqui eu venho aqui no meu FW Lab 2, clico com o botão direito, e aqui eu tenho aplicar uma atualização, e aqui me mostra os hotfix, ok? Então eu vou aplicar primeiro o hotfix 1, aqui do meu, dou um OK aqui. Ele me informa que ele carrega as informações do hotfix, ok? Ele não vai fazer nenhum tipo de ação aqui. Eu posso marcar aqui as caixas, se tiver cluster, né? No caso, na FW Lab 2 não tem. Então, dou um OK aqui. E aí ele fica conectado, aplicando o patch. Todos os files finalizaram a aplicação dos patch. Por favor, reconecte o file para confirmar a operação. Então, venho aqui novamente, no file.
e dou um continuar a operação. Ele está conectando. Está conectado e aqui ele já me informa o hotfix que está instalado dentro do produto. Ok? Vamos agora fazer a instalação do hotfix 2, por exemplo. Então, venho aqui dentro do produto, aplicar. Eu posso aplicar a atualização, posso continuar com a aplicação dos hotfix ou posso fazer um rollback, né? Posso fazer posso retirar o hotfix 1 que eu acabei de instalar. Aqui é 1 a 1, ok? Não consigo fazer todos simultaneamente, não. Então, vou aqui no hotfix 2. Mesma coisa, ele abre as informações. Esse daqui vai reiniciar o Fire. Muito cuidado na hora que eu for aplicar o hotfix, tá? Ou o patch. Fique aqui muito esperto e entendam aqui o que está acontecendo, o que ele vai fazer. Então, dou um OK aqui. Ele está aplicando. Ok? Então, ele está fazendo toda essa atualização aqui do produto. Então, ele vai dar um boot e ele vai demorar aqui. E o que eu vou fazer? Eu vou fazer as atualizações em todos os Fires aqui e já volto com o vídeo já com os Fires atualizados, ok? O procedimento segue o mesmo aqui. Já finalizei aqui a configuração, a atualização de todos os Fires via Configuration Manager. Então, o FWLab1 está com todos os hotfix, o FWLab2 também e o Lab3 também está com todos os hotfix aí no patch 2. A partir de agora, toda a configuração dos meus Fires deve ser realizada através aqui do Configuration Manager, dentro dos meus objetos gerenciáveis. Se eu quiser fazer uma intervenção apenas de um deles, eu tenho que conectar aqui dentro desses objetos gerenciáveis. E eu não consigo mais fazer a gerência através da minha Control Center aqui local, ok? Até porque se eu tentar fazer uma configuração aqui, vou conectar, ele já mostra aqui que já está sendo configurado pelo Configuration Manager e aqui o IP do Configuration Manager, ok? Vamos dar uma olhada aqui, por exemplo. O status está tudo ok. Eu vou dar uma olhada aqui dentro do FWLab1 na configuração do Fire. Vamos ver aqui a regra de filtragem. Aqui a regra está com a regra número 2, está com o status de habilitada, ok? Vamos agora passar aqui se eu quiser desabilitar essa regra. Se quiser desabilitar essa regra, eu desabilito, mas o botão de aplicar aqui, ó, não permite que eu faça isso. Indica, né, que já tem um administrador, como eu mostrei anteriormente aqui, né? Já tem um administrador aqui conectado. Então, como eu vou fazer agora para fazer desabilitar aquela regra? Eu tenho que vir aqui dentro do objeto gerenciável. Então, eu abro o Fire. Então, venho aqui em regras de filtragem. E aqui dentro eu desabilito a regra. Desabilitei a regra, apliquei, dou um OK aqui. Volto aqui nos status, né? E aqui eu já vejo que continua tudo ok aqui. Mas se eu vier aqui no Fire, dentro do Fire aqui e der um continuar, ele vai dizer que o Fire está com status sujo. Olha só. Por que ele está sujo? Porque tem configuração dentro do Configuration Manager que ainda não foi aplicado para o Fire, não foi enviado para o Fire. Como eu vou fazer isso então? Então esse status sujo, eu venho aqui, vou dar um commit aqui e eu falo aqui para desabilitar regra 2, FWLab1. Né? Eu faço essa trilha aqui, dou um OK. Dou um OK aqui. Vou conectar novamente aqui no Fire, na Control Center do Fire. Ele já está OK aqui, ó. Então vou aqui conectar novamente aqui, configuração do Fire, regra de filtragem, regra número 2. Aqui está, ela está desabilitada. Então toda ação tem que ser gerenciada agora pelo Configuration Manager. Uma outra situação. Digamos que eu fecho o Configuration Manager, vou fechar também o Fire, vou fechar o Configuration Manager, está tudo conectado aqui, vou fechar o Configuration Manager, e agora eu vou conectar diretamente no Fire. Então, eu sou administrador do Fire, né, eu tenho um privilégio de administração, eu vou agora na minha configuração, regras de filtragem, e agora eu vou habilitar. Então, o Configuration Manager desabilitou, mas agora eu como administrador, o Configuration Manager está desconectado desse Fire, eu vou aplicar. Então aqui eu já tenho permissão aqui para fazer essa configuração. Então eu aplico, dou um sim aqui, pronto. A regra está valendo, o Fire está funcionando. Aqui no caso estou fazendo echo request e echo reply, está valendo. Essa regra já está em produção agora. Porém, na hora que eu conectar o Configuration Manager, vamos ver aqui, na hora que eu conectar no Configuration Manager e vier aqui em objetos gerenciáveis nos status, eu já tenho que o FWLab1 está não conectado, o status dele estava ok, o último status estava ok, mas ele está não conectado, está da conexão dele. Eu vou mandar continuar essa, ele já indica que foi conectado,
ele conectou, na verdade ele pede para desconectar, ele está tentando conectar, então eu vou desconectar aqui para ele ter privilégios de administrador, vou mandar de novo continuar a operação, está conectando, ele está conectado, agora ele está fora de sincronia. Como fazer agora? Eu tenho que aplicar agora as configurações. Esse fora de sincronia indica, como eu já disse anteriormente, que o Firewall está com uma configuração diferente do arquivo que consta dentro do Configuration Manager. Ok? Agora, se eu der um commit aqui, o Firewall vai voltar a ser o que estava antes, né? Então, o Configuration Manager vai aplicar o seu arquivo que está aqui de imagem, a imagem do FWLab1. Então, eu vou dar um commit aqui, ok? Eu vou efetuar a mudança. Então, eu vou ficar aqui, aplicar configuração FWLab1. Então, ok. E dou continuar a operação. Ele está desatualizado, ele já passou para o estado desatualizado. Por quê? Porque agora ele está com informação e está carregando ela para o Firewall. Já carregou, ok? Se eu voltar agora no Firewall, eu vou conectar novamente no Firewall. Vou lá em configuração, já indica que o Configuration Manager está gerenciando. Configuração, regras. Então, olha aí, eu havia habilitado. E agora ele carregou novamente a imagem com ela desabilitada. Então é assim que funciona. Você sempre tem que estar muito atento aos status aqui e entender o que cada status quer dizer para você, ok? Com isso, finalizamos aqui os assuntos previstos para essa videoaula. Caso você tenha gostado, por favor, dê um like aqui no nosso canal. Fique à vontade para distribuir esse conhecimento. Quanto mais pessoas tiverem essas informações, melhor será para todos. Caso tenha também alguma sugestão, entre em contato aqui com nossos canais de comunicação ou diretamente no nosso portal www.hacker.com.br. Até a próxima!